Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia na mão ou no celular, ligue sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Já estamos chegando no final das bem-aventuranças, mas não ainda exatamente no final desse texto. Os irmãos vão entender por quê. Eu vou fazer a leitura de Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Verso 1 ao 12. E na sequência, antes de iniciarmos a explicação do texto em si, a gente vai fazer uma oração. Marcelo, você pode fazer essa oração para a gente, após o texto? Pedindo ao Senhor iluminação do Espírito, daqueles que estão nos ouvindo, que estão aqui com a gente, que eles que estão aqui com a gente, que venham a de fato serem impactados, não por esse que vos fala, o pregador, né? Mas pelo texto, pelo que o texto tem a dizer, e que o Senhor, por misericórdia, então, me use para trazer esse texto ao coração dos irmãos. Então, eu vou fazer a leitura e, na sequência, o Marcelo faz essa oração, bom? Então, diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é a luz do mundo e o Senhor tem a capacidade de nos iluminar agora para entender um pouco do que o Senhor quer falar com a gente. Eu sei que o Senhor está ansioso para falar com a gente porque nós somos os seus filhos e um bom pai anseia por ensinar os seus filhos. Por isso, eis-nos aqui, Pai, atentos a ouvir a tua voz. Que aqueles que têm alguma dificuldade de compreensão, o Senhor tire essa dificuldade deles, para que eles possam ouvir a sua voz claramente no texto bíblico. Usa o Alan para falar com a gente, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, deixa eu tirar aqui a tela, porque aí fica melhor para que todos possam acompanhar. E, bom, eu também não pretendo passar muito do horário hoje, né? Como alguns sabem alguns que me conhecem sabem que essa é quase a regra da casa, né? Então, nós vamos caminhar por esse texto até onde nos for possível hoje. Trata-se então da última bem-aventurança, né? Embora nós tenhamos o verso 11 e 12, onde o 11 ainda fala: bem-aventurados serão vocês
Na verdade, nós vamos ver que o 11 e o 12, eles têm uma relação com todas as outras bem-aventuranças. Tá? Por isso eu digo que nós estamos na última bem-aventurança, com essa estrutura de bem-aventurança. Né? O verso 10, então, a partir do verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, como eu havia comentado, né, que a canção, o hino que nós entoamos, né, primeiro numa versão mais tradicional e, na sequência, numa versão mais atualizada, né, talvez a gente não consiga perceber muito a diferença por só ter um instrumento, né, mas tocado com talvez mais instrumentos, isso ficaria muito mais evidente, essa diferença. Mas o ponto é, não só do que trata a letra, uma doxologia, um convite à adoração ao Deus Trino, mas o autor e aqueles que participaram, né, os cristãos do passado, que viveram perseguições, que foram presos, que alguns foram mortos, né, como vimos na abertura, e que tem total relação com o texto dessa noite. Irmãos, eu tomei a decisão de não correr com os irmãos, de não ter pressa com o texto bíblico. Tenho por objetivo capacitar a igreja. Então, eu estou capacitando a igreja, ensinando aos irmãos e aqueles que nos ouvem e ainda não compartilham da mesma fé que nós temos. Bom, eu estou aqui dominicalmente fazendo um convite a você também para que venha nos conhecer, venha conhecer o nosso Deus, para que, quem sabe, brote fé no seu coração. Mas esse, então, aqui é o meu papel. Eu não tenho necessidade de correr com o texto. Eu não tenho pressa. Então, nós vamos pegar esse texto e nós vamos esmiuçar alguns pontos dele. E esse texto, ele realmente será como exatamente uma série de mensagens, assim, né? Parte 1 e parte 2, onde na semana que vem veremos a parte 2. Né? Bom, eu acho que é importante, ainda mais por ser o último, a última bem-aventurança, a gente contextualizar novamente algumas coisas. Bom, nós temos um texto em mãos, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão do Monte, o primeiro de 5 grandes discursos de Jesus em todo o livro do Evangelho de Mateus. E o que nós temos aqui é um início de caminhada e de discipulado. Nós temos aqui, então, o caminho do discípulo. Nós temos aqui as características, ou, na verdade, Jesus, o reino de Deus, ele está começando a ser instaurado a partir do próprio Cristo. Ele começa a ser instaurado e Jesus, então, começa a atrair novos cidadãos para esse reino, para o reino de Deus. E quem são esses novos cidadãos? A saber, discípulos. Então, Jesus era rodeado por uma grande multidão e havia aquele grupo mais próximo dos discípulos. E Jesus vai delimitar claramente, a partir das bem-aventuranças, e o que vai seguir em todo o Sermão do Monte, até o capítulo 7, Jesus vai delimitar características e ensinamentos para os discípulos. E, é claro, exortando aos que não são discípulos a se arrependerem dos seus pecados e se tornarem discípulos de Jesus também, para poderem habitar no reino de Deus. Então, nós temos esse ambiente acontecendo aqui. Então, temos aqui os primeiros passos, as primeiras características dos cristãos, dos discípulos. Entre multidões e discípulos, a grande diferença se encontra no comprometimento. Comprometimento. Então, veja, se você, como a multidão que seguia Jesus naquela época, é alguém que é simpatizante da fé cristã, é alguém que vê os cristãos como pessoas que não fazem mal a ninguém,
que tem umas músicas legais, que tem umas palavras que às vezes, caramba, faz pensar, ou, nossa, eu ouvi a orientação daquela pessoa sobre um texto bíblico e a minha família ficou melhor, ou minha vida ficou melhor, enfim. Se você é um simpatizante do evangelho, legal, isso é bom. Isso é, assim, podemos dizer que é um começo, pelo menos você está ouvindo. Mas o ponto é que o discípulo, de fato, e as promessas de Jesus aqui são para os discípulos. O discípulo, de fato, é aquele que publicamente assume um comprometimento. E que comprometimento é esse? Não sou mais cidadão deste mundo caído, do que a Bíblia vai chamar do império das trevas, mas fui feito novo cidadão do reino dos céus. Faço parte agora do reinado de Jesus. Jesus é o rei e é o Senhor. E mais, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, a partir desse comprometimento e de uma reconstrução da sua vida, não a partir dos seus desejos pessoais, mas agora a partir de Jesus Cristo e das demandas do reino de Jesus. Ou seja, das maneiras de se viver como um bom cidadão do reino de Deus. Você, então, começa a reconstruir a sua vida a partir dessas maneiras. Então, os discípulos têm relação, as bem-aventuranças aqui, perdão, têm relação apenas com os comprometidos com Jesus. Então, acho que é importante pontuar isso. Né? Se você está ouvindo a primeira vez ou, de repente, nas outras vezes isso não ficou tão claro, é importante pontuar isso. Apenas os comprometidos são os bem-aventurados. E o que são? O que seria bem-aventurados? Basicamente, a palavra significa extremamente alegres, com uma alegria divina, que a humanidade não consegue entender ou reproduzir. Então, a palavrinha no grego para bem-aventurados, que é makarios, ela significa isso, ela tem essa conotação. Uma alegria divina. Tá? Então, nós vimos ao longo de toda a série que pessoas não comprometidas, ou seja, que fazem parte da grande multidão, ou que nem necessariamente precisa ter ouvido falar de Jesus. Pessoas não comprometidas, elas podem até apresentar algum nível de proximidade com essas características das bem-aventuranças. Nós vimos isso em um dos sermões passados. Ou seja, por exemplo, pessoas carentes, tá? Talvez com exemplo fique fácil entender o ponto. Pessoas carentes que vivem em condições subhumanas, tá? Em extrema pobreza. Veja, pobres de espírito, abatidos, sabe? Que choram, que vivem num ambiente de extrema necessidade. Pessoas que olham para um lado, para o outro e não possuem perspectiva de nada para a vida. Alguém que olhe para as bem-aventuranças sem entender que Jesus só está comprometido com os discípulos, vai olhar para esse grupo de pessoas que eu descrevi, que vivem na extrema pobreza, e dirá para eles talvez o seguinte: veja, você é alguém feliz, porque o reino é de vocês. O reino é de vocês, haverá consolo, né? Não haverá mais choro. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é essa condição ou esse estado de estar, né? Nessas condições de estar abatido, em choro, em pranto, que faz de alguém um bem-aventurado. Mas ele carrega ou expressa, em algum nível,
a característica que Jesus está descrevendo. Mas nem por isto ele é um bem-aventurado. Por exemplo, alguém manso, humilde. Mansidade, humildade, pode ser simplesmente covardia. Não significa que a pessoa é bem-aventurada por isso. Novamente, características muito próximas, mas não verdadeiras. E isso tanto para pobres quanto para ricos. Por exemplo, falando em ricos, tá? Vamos pensar aqui. A playboyzada da Zona Sul, tá bom? Ou áreas consideradas nobres, sei lá, da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, que pessoas que estão lá nos seus condomínios, nas suas coberturas, olham para as injustiças sociais, sabe? Nessas pessoas tem uma determinada sede de justiça e, em tese, se colocam no lugar dos desfavorecidos, exercendo a misericórdia, mas em tese, apenas em tese, porque, na verdade, fazem seus trabalhos sociais e voltam para a segurança do seu condomínio, né? Na verdade, procuram ter um alívio da alma a partir daquilo que estão realizando. E, sem dúvida nenhuma, aqueles que estão fora de Cristo estão fazendo isso buscando glória pessoal. Tá bom? Por isso que eu disse que é em tese. Em tese, eles, por uma suposta fome e sede de justiça social, se colocam no lugar do desfavorecido, se engaja em projeto social, se engaja em luta política. Tá? E eles tentam, então, com os seus atos, mostrarem ao mundo que eles são mais puros de coração do que o resto do mundo. Ou então, como conversando com o pastor Mauro sobre o sermão de domingo passado, que ele esqueceu de falar uma frase, né, Mauro, que eu vou utilizar ela aqui, ou pelo menos parte dela, né? Que ser pacificador não é a turma do deixa disso. Não é isso. Não significa isso. Mas você tem, então, essas pessoas que têm essas características e que, numa leitura não ortodoxa, não a partir do evangelho das bem-aventuranças, você vai transmutar o que Jesus está falando para se adaptar à realidade cultural e pronto. Todo mundo é bem-aventurado e o reino é de todo mundo. Porque todo mundo é, sabe? Deixa disso, vai dar tudo certo. Normalmente, a turma do deixa disso, se quem comete a injustiça for do lado deles, logo, eles mostram que não, errar é humano. Não precisa ser, de fato, um problema. E talvez, então, pastores, pregadores de linha teológica liberal, marxista, vão pegar esse texto e vão dizer, veja, esses são os bem-aventurados. Terão a sua justiça pessoal satisfeita. Receberão misericórdia quando cometerem os mesmos erros que quando é do outro. Porque quando é do outro, se exige justiça, mas quando é o meu, não. Eu necessito de misericórdia. Só que é o seguinte, também não são esses os bem-aventurados que Jesus está falando. Não são esses. Então, nós percebemos que é possível apresentar características muito parecidas com as descritas de Jesus? Conseguem perceber isso? Mas não é nada disso que o texto está falando. Jesus está falando sobre homens e mulheres que assumiram publicamente um compromisso de seguir a Jesus tão de perto, a ponto de começar a ficar parecido com ele. Jesus está falando para homens e mulheres que abriram mão de sua vida, que abriram mão dos seus desejos pessoais para, se aproximando de Jesus, caminhar com ele e começar a falar igual ele. Sabe, de vez em quando eu uso esse exemplo. Todos nós aqui temos amigos, bons amigos, né? Melhores amigos, amigas. Você já se pegou, já se percebeu em algum momento da sua vida, numa distração, de repente você falando uma gíria ou usando um termo que... Aí você para, peraí, quem fala assim é meu amigo. E de repente eu estou falando igual a ele.
ou estou agindo igual a ele em determinada situação. Por que isso aconteceu? Porque vocês são amigos, porque vocês andam juntos, porque vocês conversam e se relacionam. Jesus está falando para homens e mulheres que tomaram ou que estão nesta caminhada de transformação em assumir as características que são de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, depois lá na frente, ele vai dizer o seguinte: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque as características dele e a vontade dele é que conduzem a minha vida, e não eu mesmo. Bom, cabe então aos que são feitos discípulos dele trilharem esse caminho do discipulado. E pode nascer algumas perguntas nisso aí. Do que se trata esse caminho? Do que se trata o resultado de ser posto no caminho? Como é de fato a vida daquele que é colocado por Jesus Cristo dentro do seu reino? A partir do nosso texto, Jesus dá uma resposta que, como todas as outras bem-aventuranças foram inesperadas, Jesus dá uma resposta muito inesperada. Porque o caminho do discipulado, o caminho da transformação em morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você, é um caminho que trilha por perseguição, angústia, dor, sofrimento e até mesmo morte. É disso que se trata. Essas características da última bem-aventurança não se trata de algo que está em você. Então, essa última, Jesus fecha seu introito de bem-aventuranças com uma bem-aventurança que tem uma característica muito diferente das outras. Porque, veja, as outras se tratam de coisas que falam sobre você porque você é daquele jeito. Então, alguém manso, alguém que tem fome e sede de justiça, um pacificador. Só que a última bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça, se trata não mais sobre você ou sobre mim, mas se trata de algo que fazem com a gente. Percebem essa diferença? Em todas as outras bem-aventuranças, as características têm relação com quem nós somos ou como nós agimos. Enquanto que a última, na verdade, é uma resposta a tudo. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, em relação a tudo que foi dito antes, vai desembocar numa reação. E essa reação, ela é muito própria da vida cristã, do discipulado cristão. Eu sei que o discipulado se tornou um termo meio na moda, né? Tem um livro que eu botei no Instagram, depois quem quiser olhar, tá lá. O Caminho do Discípulo, ou O Caminho do Discipulado, de Jonas Madureira. E ele trabalha muito bem essa ideia. Do discipulado como o caminho que você trilha seguindo Jesus, e num segundo momento, discipulado como o caminho em que você ajuda outros a seguirem a Jesus. Mas o ponto é que tanto numa definição ou na outra definição, o que Jesus vai deixar claro aqui é que o que fazem a você vai estar condizente com a sua nova realidade. E qual é a sua nova realidade? É a realidade de alguém que não tem mais prazer no pecado, mas tem prazer na palavra de Deus
e no reino de Deus. E o que eles fazem, inclusive, eles fazem por uma motivação exclusiva. É exclusivo. É como se fôssemos perseguidos e quem nos perseguisse dissesse o seguinte: olha, você mesmo, que se afirma cristão, que não está falsificando o seu imposto de renda, que não está defraudando no seu trabalho ou a sua família, você que tem essas características de que quando alguém chega criando problema com você, você tenta apaziguar, você não dá vazão para o problema. Enfim, você que tem essas características, o que o mundo diz para o discípulo é: você não é como nós. Alguma coisa em você nos denuncia. Claramente, você detesta o nosso modo de vida. E a decisão final do mundo é dizer: e você vai pagar por isso. Por claramente não coadunar com a nossa maneira de viver, é como se uma luz iluminasse as nossas trevas, nos desnudássemos e nós estamos extremamente constrangidos e não gostamos disso. Portanto, você, discípulo, você vai pagar por isso. É disso que Jesus está falando. Então, a última bem-aventurança, ela fala sobre perseguição, justiça e reino. As bem-aventuranças, elas possuem uma sequência, uma razão de ter sido montada dessa maneira. Veja, se você está com a sua Bíblia aí, me acompanhe. Sim, somos uma igreja que abre a Bíblia na hora da pregação e lê e vê junto, e acompanha junto, para ver se o que eu estou dizendo é isso mesmo. Então acompanhe comigo. Desde a primeira bem-aventurança, no verso 3, a primeira bem-aventurança ela tem relação com a quinta bem-aventurança. A primeira fala sobre conhecer a sua miséria. A quinta bem-aventurança fala sobre alcançar quem está na miséria. A primeira, os pobres de espírito. A quinta, os misericordiosos. Ou seja, é uma ação direta. A segunda bem-aventurança, ela tem relação com lamentar a falta da sua retidão. Ou seja, chorar pelos seus pecados. A sexta bem-aventurança, os puros, os limpos de coração. Ela tem relação com expressar retidão no íntimo. A terceira bem-aventurança, os mansos, tem uma relação direta, porque quem é manso, quem sofre a injustiça, apazigua injustiças. E veja então a quarta bem-aventurança e a oitava bem-aventurança. Aqueles que possuem fome e sede de justiça são perseguidos por causa da sua fome e por causa da sua sede de justiça. Na verdade, são perseguidos pelo que mais almejam, pelo que mais desejam. Justiça. Justiça. E veja então que a primeira bem-aventurança começa o resultado dela é no tempo presente. Deles é o reino dos céus. Ou seja, os pobres de espírito, os que reconhecem o seu pecado e a sua necessidade de perdão, são extremamente felizes porque o reino já é deles. O reino já é deles. E ele fecha, Jesus fecha, pontuando a mesma coisa. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então nós temos aqui o fato de que todas as características do reino, na verdade todas as características dos discípulos, têm relação com a justiça. Tem relação com a justiça.
Eles são perseguidos porque essa justiça que eles almejam é a justiça que manifesta o reino. É reino no início, é reino no fim. É reino para aqueles que se arrependem dos seus pecados. É reino para aqueles que estão sendo perseguidos neste mundo, porque não fazem mais parte desse mundo. E tudo isso por causa da justiça de Deus. Enquanto na primeira bem-aventurança a pontuação é a realidade humana da necessidade da graça, a última bem-aventurança é a pontuação de que Deus resolveu o problema. Deus resolveu o problema. Como? Manifestando justiça. E veja, então, esse reino, eu espero que vocês me acompanhem nessa construção. O reino de Deus está se manifestando gradativamente, aniquilando o império das trevas. É como se cada discípulo de Jesus, quando decide publicamente sofrer a penalidade por ser justo, correto, manso e todas as outras características, é como se naquele momento o discípulo fincasse uma bandeira naquele espaço, naquele local, e dissesse o seguinte: vocês eu não sei, mas aqui, em meu coração, aqui, no meu trabalho, na minha escola, no meu bairro, na minha família, o que for, aqui, nesta situação, o que impera, o que governa é o reino de Deus, que está expandindo. E a cada expansão, a cada diminuição do império das trevas, mais perseguição. Mas, novamente, como é possível que este reino esteja em plena expansão? Por que estamos sendo perseguidos? Por que o cristão, por que o discípulo de Jesus é aquele que é perseguido? Porque uma determinada justiça, que nós vamos ver que justiça é essa, uma determinada justiça é a justiça que instaura o reino de Deus, que definitivamente instaura o reino de Deus e traz para dentro os discípulos. É uma justiça. É uma justiça. Quem participou com a gente dos estudos de Apocalipse há uns 2 anos atrás, né? Ou já teve a chance de estudar, né, um pouquinho mais profundamente o texto de Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 5, se eu não me engano, onde diz que João, ele está numa grande sala e há um trono e há um livro na mão daquele que está sentado no trono, ali é o próprio Deus Pai. E alguém pergunta assim: quem é digno de tomar o livro, de pegar o livro? E João começa a chorar copiosamente. Por quê? Porque ninguém se apresenta. E aí você deveria perguntar: o que é aquela dignidade que está sendo anunciada, perguntada lá em Apocalipse capítulo 5? Seria santidade? Não, não é santidade. Porque no céu todo mundo é santo. Não é santidade. A palavra que está traduzida como dignidade lá em Apocalipse é uma palavra que tem uma conotação forense e legal. Legal, de legalidade. A ideia é quem é que cumpriu uma determinada tarefa e lhe dá poderes para assumir o governo de toda a criação. Essa é a palavra. E João fica desesperado porque ninguém aparece. Mas alguém vira para João e fala: João, não chore, porque a raiz de Jessé, o filho de Davi, um apontamento para Jesus Cristo, ele venceu. Ele venceu. Ele cumpriu o que era necessário para assumir o governo e já está instaurando o governo e está convocando novos cidadãos para esse governo e está ensinando pessoalmente para esses cidadãos e, num segundo momento, faz de nós discípulos de discípulos, porque todos nós somos discípulos ligados diretamente aos 12 apóstolos.
Então, de discípulo a discípulo, o reino se expande e nós, como discípulos do Senhor Jesus, começamos a agir neste mundo caído, não mais segundo os padrões desse mundo. Fui redundante, mas é isso. Não mais segundo esses padrões, mas segundo os padrões do reino de Deus. E sabe o que isso vai gerar? Perseguição. Perseguição. E quando Jesus coloca isso como a última bem-aventurança, fechando, coroando as bem-aventuranças, ele está pontuando claramente: perseguição é condição de vida de discípulo. O que talvez já deveria nos fazer pensar: eu tenho sofrido alguma perseguição pela minha fé, em algum nível? John Stott, ele vai dizer o seguinte, que a gente não tem que se preocupar se vai ter mais perseguição ou o aumento da perseguição. A gente tem que se preocupar por que não está tendo. Porque a perseguição é o resultado direto, é a contraproposta do mundo, é o resultado direto de homens e mulheres que estão instaurando, trabalhando junto a Jesus para que o reino dele se expanda. Tudo então se resume ao reino dos céus, à justiça e à percepção humana da sua miserabilidade. Tudo se resume a isso. E veja, como que Jesus expande e torna isso pessoal. Em todas as bem-aventuranças, Jesus se refere aos bem-aventurados na terceira pessoa. Bem-aventurados, eles, aqueles que, eles. No entanto, após fechar o verso 10, novamente na terceira pessoa, eles, aqueles. No verso 11, Jesus, ele torna a coisa muito mais próxima e dizendo o seguinte: olha, eu não estou brincando, isso aqui vai ser o resultado da expansão do reino. Bem-aventurados serão vocês. Jesus agora muda para a segunda pessoa. Jesus torna mais próximo. A gente tem uma ideia aqui de que, como Jesus tivesse pegado agora todas as 8 bem-aventuranças, tivesse fechado um pacote, dado na mão dos seus discípulos e dizendo o seguinte: olha só, vocês são bem-aventurados, porque já estão no reino. E já estando no reino, estão aprendendo a viver como cidadãos do reino. E aprendendo a viver como cidadãos do reino, vocês poderão até mesmo serem mortos. Mortos. Aqueles que têm fome e sede de justiça sofrerão por causa da justiça que anseiam. A gente tem que lembrar de alguns textos, por exemplo, Lucas, capítulo 6, verso 26, que diz o seguinte: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, de novo, John Stott ele vai dizer: não deveremos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes, se ela não existir. E lá em Lucas 6, ai de vós, quando vocês, que se afirmam como discípulos do Senhor, ao invés, e aqui eu estou fazendo um link entre um texto e outro, ao invés de serem perseguidos, passarem a serem louvados. E lá em Lucas ainda explica por quê. Porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então nós vemos aqui um contraste muito interessante entre Mateus, né, 5, 10 a 12, e Lucas 26. Nós temos um contraste. Por quê? O verso 12 vai dizer no finalzinho: da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós temos um contraste aqui. Então,
Vocês conseguem perceber o motivo da perseguição? Tem relação com a justiça, que tem relação direta com verdadeiros profetas e com falsos profetas. Entendendo que a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta não é o que ele fala. Não é. A identificação de um falso profeta no Antigo Testamento não era somente pelo que ele falava, mas era pela aliança que esse profeta tinha, aliança, comprometimento que ele tinha com o verdadeiro Deus. Então, o que Jesus também está dizendo é que toda essa relação, tudo isso, inclusive, vai dizer se de fato somos verdadeiros ou falsos cristãos. Irmãos, não sei se vocês percebem como é interessante que Jesus passa da pacificação para a perseguição. A perseguição aparece em várias formas, incluindo opressão programada, sistemática. Tá? O que seria essa perseguição? Opressão, aborrecimento injusto, abuso físico e verbal, incompreensão, maus tratos e até mesmo assassinato. Agora, deveria fazer a gente pensar o seguinte, como é possível pessoas com todas as características descritas aqui serem odiadas? Como é possível isso? Olha novamente para o texto, olha para as bem-aventuranças, como é possível pessoas com essas características serem odiadas e o próprio Jesus dizendo, ao mesmo tempo vocês são bem-aventurados. Irmãos, o sofrimento é a característica, ou é uma das características dos seguidores de Cristo. Martinho Lutero definiu a igreja como a comunidade dos que são perseguidos e martirizados por causa do evangelho. Em outras palavras, Jesus está afirmando que a perseguição é um componente essencial na vida cristã. Ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. É a regra da casa. No livro do Jonas, livro Discipulado, na página 39, vai descrever um cristão marroquino chamado Medi, alguma coisa assim. Um homem que assumiu o custo do discipulado. Ele abandonou o islamismo, se rendeu ao Senhor Jesus, e, inclusive tem um livro que conta a história dele. E aqui tem um trecho desse livro, dessa história dele. Ouça o que esse cristão marroquino diz. Eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E aí ele faz 2 perguntas para derrubar a gente. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Perseguição é um componente essencial na vida cristã. Mas como pode isso? Qual o motivo disso? Aqueles que têm sido e continuam sendo perseguidos são bem-aventurados porque possuem o reino. É simples assim, meus irmãos. É porque os discípulos de Jesus possuem o reino. E aí você fala, mas qual é a relação disso?
Aí nós vamos para Lucas, capítulo 20, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar. Lucas, capítulo 20, do verso 9 em diante. Veja o que diz. É uma parábola. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de os espancarem, os despacharam vazios. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas este também os espancaram e depois de o ultrajarem, os despacharam. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então, um sujeito comprou uma vinha, botou uma turma para trabalhar e viajou para longe. E aí mandou alguém voltar na vinha para ver como é que estava. Os que estavam trabalhando na vinha começaram a se achar donos da vinha e espancavam aqueles que o dono mandava. E aí, lá em Lucas 20, verso 13, vai dizer: então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. E olha o que aconteceu, verso 14. Vendo, porém, os lavradores, conversaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Percebem o paralelo entre esta parábola e o que nós estamos vendo com os bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus? Por que os discípulos são perseguidos? Porque Satanás, que é o governante dos corações caídos deste mundo, junto aos seus filhos, os donos dos corações caídos, querem simplesmente impedir que nós, que possuímos o reino, instauremos o reino junto a Jesus e herdemos a terra. E assim como os lavradores maus, este mundo irá perseguir porque quer ser o dono da criação. É por isso que há perseguição. John Stott, no seu Sermão do Monte, no texto, né, no seu livro, ele diz o seguinte: eu achei isso aqui muito, muito bom para a gente pensar. As bem-aventuranças pintam um retrato compreensivo do discípulo cristão. Primeiro, vemo-lo de joelhos, diante de Deus, reconhecendo sua pobreza espiritual e chorando por causa dela. Isto o torna manso ou gentil em todos os seus relacionamentos. Considerando que a honestidade o compele a permitir que os outros pensem dele aquilo que diante de Deus já confessou. Ou seja, ele nem se defende mais. Ele confia na justiça do Senhor Jesus. Mas longe dele aderir em seu pecado, porque ele tem fome e sede de justiça, anseia crescer na graça e na bondade. Vemo-lo depois junto aos outros, lá fora, na comunidade humana. Seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade, nem o isola do sofrimento do mundo. Pelo contrário, permanece no meio deste, demonstrando misericórdia àqueles que foram golpeados pela adversidade e pelo pecado. Ele é transparentemente sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel tão construtivo como pacificador. Mas ninguém lhe agradece pelos esforços. Antes, é hostilizado, injuriado, insultado e perseguido por causa da justiça. Verdadeiros discípulos de Jesus são hóspedes indesejáveis neste mundo, porque possuem o reino dos céus. Agora, caminhando para a gente fechar essa primeira parte, como eu havia dito, né? Na verdade, até me parece que essa última bem-aventurança se tornará um sermão, na verdade, de 3 partes. Vamos ver na semana que vem.
Mas caminhando para a gente fechar essa primeira parte. E isso é importante. Eu já havia marcado esse pilar. O reino e o discípulo só vieram à existência por uma justiça feita. Certo? Essa justiça, da parte de Deus, possibilitou a chegada do reino e a entrada de novos cidadãos. Logo, a bem-aventurança aqui não se aplica a qualquer tipo de perseguição. Não se aplica. Porque talvez você é cristão e está dizendo assim, olha, eu estou nessa daí então. Bom, eu não era cristão, um dia me aproximei da igreja e me vejo então dentro da grande multidão e num determinado momento eu assumi o compromisso que Jesus Cristo é o Senhor e que eu vou andar com ele e ok. E aí está vivendo. Está vivendo. E aí você ouve um sermão como esse e fala assim, caramba, estão me perseguindo no trabalho, minha família está me perseguindo, sou um bem-aventurado. Pera lá. É preciso provar isso. Se de fato você está sendo perseguido pelo motivo certo. Porque o ponto é que a perseguição acontece por causa da justiça. E a gente vai ter que entender, inclusive, o que é essa justiça. Então, veja. Há muitas razões pelas quais as pessoas que não gostam do cristianismo nos perseguem. Mas o nosso cristianismo pode não ter nada a ver com a perseguição. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes você pode estar sendo perseguido porque tu é chato mesmo. Entende? Tu é chato, cara. Tu é chato, tu se mete na vida de todo mundo, você dá pitaco, você é o santarrão, você é o certo, tá todo mundo condenado para o quinto dos infernos porque não são tão bons quanto você. Tu é chato. E o chefe do teu departamento de trabalho vai te derrubar mesmo, porque tu é chato. E isso não é ser perseguido por causa da justiça, você está sendo perseguido porque você é chato. É simples. Você é muito chato. E o que tem de crente chato não está no gibi. Sabe? Gente que nunca lembrou da tua vida em oração. Mas basta ouvir uma historinha, basta ver uma foto no Instagram, no Facebook, seja onde for, e pronto. Começa a infernizar a vida. E aí é hostilizado, é injuriado, sofre até calúnias, né? Por aí. Mas não está sendo perseguido por causa da justiça que instaura o reino de Deus. Está sendo perseguido porque lhe falta, talvez, as outras bem-aventuranças. Eu não estou nem dizendo que você não é cristão. Necessariamente eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se faz necessário uma igreja séria na sua vida para que, biblicamente, você comece a aprender a viver como um cristão e não como um sujeito que está adequado a esse mundo. Sabe? Você precisa estar com uma comunidade de fé séria. E eu não estou dizendo aqui que é só eu, que é só a gente, que é só essa igreja que está sendo plantada. Existem, graças a Deus, milhares de comunidades cristãs sérias, mas em contrapartida existem milhares de coisas pueris para ser educado, tá? Uso o termo pueril para ser educado. Porque eu sou cristão e tem determinadas coisas que tem que ficar só na minha mente, que eu não posso falar. Que eu estou pedindo perdão a Deus pelo que eu estou pensando, mas que não posso escandalizar os irmãos. Mas tem certas comunidades que são pueris. Pueris. Você pode, então, receber uma investida nesse sentido, contra você, por ser desagradável, por ser beligerante, por ser pecaminoso, sabe? Discípulo. Aspas, discípulo. Duas caras, duas vidas. Discípulo
que quando se encontra com seus amigos não cristãos, é exatamente igual a eles. Exatamente igual. Discípulos que quando vão a um retiro de juventude, se não tomarem cuidado, 9 meses depois se tornam pais ou mães, solteiros. Gente pecaminosa. E que abre a boca para dizer que é crente. Então você pode estar sofrendo uma investida, uma injúria, uma perseguição por causa disso, e não por causa da justiça. Por ser alguém arrogante, cheio de justiça própria. E olha, eu gostaria de esmiuçar essa ideia da arrogância pela justiça própria. Mas eu marquei meu sermão aqui, exatamente aqui, para parar. Para a semana que vem. Porque a partir disso, perseguição por uma arrogância, por ter uma justiça pessoal, em contrapartida à verdadeira justiça. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas eu não posso fechar sem marcar um ponto aqui com vocês. Jesus apresenta 2 razões para a perseguição bem-aventurada. Para a verdadeira perseguição bem-aventurada. Verso 10. Perseguido por causa da justiça. Verso 11. Perseguido por minha causa. Jesus. Na verdade, o que nós temos aqui seria uma estrutura das bem-aventuranças. Do 2 ao 10, nós temos uma estrutura poética. Na escrita original, uma estrutura poética. E quando vem o verso 11, que vai pegar toda essa estrutura e apresentar o resultado dessa estrutura, Jesus está dizendo, num paralelismo aqui, a mesma coisa. É ser perseguido por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Porque é Jesus e o seu Evangelho, a saber, a afirmação, a realidade histórica de que Deus se fez carne e habitou entre a humanidade, porque a humanidade se corrompeu com seus próprios prazeres e necessitava de um sacrifício de sangue, de vida, para perdoar, para aniquilar os seus pecados, os seus crimes contra Deus. E Jesus, então, é esse Deus que se faz carne, que encarna, que vive sem cometer pecados e que se oferece voluntariamente para a morte, para com a sua morte e a sua ressurreição, criar para si um povo amado e instaurar um reino de paz e de amor. Essa é a justiça. Essa é a justiça. Então ficamos assim para a próxima semana. Falaremos sobre essa justiça que ofende, no mesmo texto ainda. Essa justiça que ofende. Concluindo e aplicando. Perseguições irão nascer, onde, de fato, discípulos habitam. Mas a perseguição bem-aventurada, ou que gera a afirmação de que você é um bem-aventurado, se dá quando é uma perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo e do seu padrão de vida a partir dessa fé. Há de se esperar isso a partir do momento em que publicamente você assume esse compromisso. Por isso, repito o que o Stott falou. Nossa preocupação não é em ter mais perseguição, mas é se ela, de repente, começar a diminuir. Isso é preocupante. Porque se espera que, quando publicamente você viver como um discípulo, e aí você pergunta, como deve viver um discípulo? Meus irmãos, eu não tenho tempo
ou neste texto para falar sobre tudo isso. Agora, se você caminha com uma comunidade de fé cristã, séria, bíblica, que crê no evangelho exclusivamente para a salvação pela graça, se você caminha numa igreja assim, você vai gradativamente no caminho do discipulado, no caminho dessa igreja, aprender todos os outros detalhes de uma vida. Porque, meus irmãos, é uma vida. É uma vida com Jesus. É uma vida. E por último, se você está sofrendo, se você se percebe sofrendo essa perseguição pelo motivo certo, pelo próprio Cristo, não se desespere. Não se desespere. O Senhor é contigo. Nós, irmãos, estamos todos na mesma situação, alguns em graus de mais perseguição, outros de menos perseguição, mas nem por isso hostilizado em algum momento, né? Do tipo, alguém fazendo chacota com a sua fé e te chamando nos bastidores de puritano. Cara, não se desespere. Continue caminhando firme com seus irmãos em Cristo, porque Jesus Cristo, o Rei, há de voltar. E quando ele voltar, definitivamente o reino e a justiça serão instaurados. E todas as bem-aventuranças que constam do verso 4 ao verso 9, que estão no futuro, se tornarão realidade. Seremos consolados, teremos a terra por herança, não o império das trevas, mas nós, os discípulos, que têm a característica da mansidão, seremos satisfeitos, saciados pela justiça de Deus, pelo próprio Cristo. Cristo nos saciará de maneira plena e definitiva. Não haverá mais espaço para a idolatria no nosso coração, porque a idolatria nasce quando desviamos o olhar de Cristo e tentamos preencher o nosso coração com outras coisas. Mas quando o reino for instaurado, seremos fartos, satisfeitos pelo próprio Cristo e teremos paz com isso. Estaremos satisfeitos. Teremos a misericórdia definitiva. Veremos a Deus, veremos Jesus face a face, nos relacionaremos como amigos pessoais, porque receberemos a alcunha de filhos de Deus. Não se desespere. Se isso tudo faz sentido no seu coração e te traz paz, muito provavelmente você é um filho de Deus e habitante do reino. Se não, o meu convite é que você pondere tudo que foi dito. Pondere. Logicamente, racionalmente. Eu não espero de você uma ação espiritual, porque se você não crê em nada disso, o Espírito não está atuando ainda em você. Mas a minha oração e a oração de todos os cristãos da face da terra é que você, que ainda não confia no Senhor Jesus Cristo, seja alcançado por Ele e venha ter paz. E venha ser habitante do reino junto com a gente. Amém. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Ter alguns segundos de reflexão. Em seguida, Pastor Mauro pode orar? Fazer essa oração e eu impetro a bênção. Eu me faço a despedida e impetro a bênção. Gracioso e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos entender que se fomos perseguidos por causa da sua justiça, se fomos insultados, se fomos caluniados, porque somos seus seguidores, porque cremos em Ti, seremos felizes, seremos bem-aventurados.
Por isso te agradecemos, Senhor. Às vezes, Pai, confesso, Deus, que às vezes não entendo, às vezes não entendemos enquanto igreja quando algo nos acontece, mas hoje, ao ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, a mensagem proferida pelo Teu servo Alain, nós podemos rememorar mais uma vez, trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração, de que a perseguição por sermos Seus seguidores é uma marca daqueles que de fato são verdadeiros seguidores Seus. Para isso, Pai, eu te peço que o Senhor confirme cada vez mais, cada dia, que somos Seus seguidores. Senhor, chama-nos à Tua presença, chama-nos à Sua proximidade. Mantenha-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas. E aqueles que ainda não estão, Senhor, traga-os para perto de Ti mesmo, para que de fato eles possam, quando forem perseguidos por causa do Teu nome, por causa da Tua justiça, por causa de serem pacificadores, serem felizes, ficarem felizes, ter uma alegria plena, completa em Ti, Senhor. Que esse dia da semana que se inicia agora, que o Senhor faça com que não nos esqueçamos amanhã, depois e depois, até chegar na próxima semana em que teremos mais uma vez seremos mais uma vez relembrados desse texto e continuaremos a ouvir a Tua voz através do Teu servo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Senhor, te agradeço por esse momento de culto, te agradeço pela vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor toque profundamente em cada coração e pela Tua graça e Tua misericórdia, que o Senhor se revele como um Pai que é amor, que é um bom Pai, que é santo e que tem prazer em estar com seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.